Olá! Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como nós podemos utilizar os recursos das barras de erros recentemente incorporadas ao Power BI para modificar o aspecto natural de um gráfico de linhas comum. Em primeiro lugar, vamos acrescentar aqui então o nosso gráfico. Eu vou trazer ele próximo da onde nós desejamos para melhor visualização. Eu vou trazer para eixo Y a medida referente ao indicador principal que eu quero analisar, que é o percentual de atingimento da minha meta. E como eu quero analisar isso ao longo dos anos, eu vou trazer o campo ano da minha tabela calendário para o eixo X. Não é essa configuração nativa, essa configuração automática do Power BI que eu quero mostrar. Eu quero mostrar algo um pouco mais sofisticado, algo que enfatize principalmente a oscilação que o indicador apresenta em relação à linha que corresponde a 0% no meu eixo Y. Perfeito? Para isso, só a sombra eu poderia resolver com um gráfico de área. Mas eu quero a barra que enfatiza o distanciamento entre o ponto do indicador e esse eixo zero. Para isso a gente não tem um recurso nativo. Então eu vou fazer uso da barra de erro. Para acessar esse recurso, eu preciso olhar para o painel de visualizações e clicar no ícone da lupa, que me permite acrescentar novos recursos de análise ao visual selecionado. Clico na lupa e aqui no menu lateral eu vou buscar as opções das barras de erros. Em primeiro lugar, eu preciso habilitá-la e escolher por qual tipo ela vai operar. No nosso caso, ela vai operar por campo mesmo e não por porcentagem. Então, eu vou deixar o padrão e vou trazer para limite superior a mesma medida que eu já estou analisando. Eu não quero nada que vá além disso. Eu quero a própria medida como limite superior. Para o limite inferior, como eu quero enfatizar exatamente a oscilação em relação à linha zero, então eu criei uma nova medida chamada 0%, que apenas fixa esse índice. Ok? Fixa um 0% e com isso eu consigo ilustrar esse ponto do meu gráfico. Então eu vou trazer essa medida para limite inferior e com isso eu já consigo acompanhar no elemento gráfico como é que essas barras de erro se comportam. Elas estão sempre, independente se o indicador é positivo ou negativo, elas estão sempre finalizando, indo até a linha que corresponde ao 0%. Agora eu preciso editar a parte da aparência delas. Então, aqui em barra, eu vou colocar aqui um tom de azul um pouquinho mais claro que aquele da linha principal. Vou deixar a largura em 1 mesmo. Vou desabilitar o marcador. Eu não quero esse marcador horizontal aqui, ó. Eu não acho ele necessário, não preciso dele. Então é ele que eu vou desabilitar. Colocar aqui marcador nenhum. Quero só a linha vertical. E a borda eu posso deixar ou não. Posso alterar a cor, posso colocar aqui um azul um pouco diferente, colocar essa borda mais espessa ou menos espessa. Se eu colocar essa borda em 0, ela não vai aparecer. Então, com isso, eu consigo trabalhar esse aspecto posteriormente. A faixa de erro é exatamente aquilo que eu estou buscando nesse momento. A faixa de erro faz exatamente o sombreamento necessário para enfatizar a oscilação do indicador. Somado à barra,
ela dá ênfase exatamente a esse comportamento do indicador. Então eu posso agora voltar aqui para a borda e trabalhar um pouco mais aqui o aspecto da maneira que eu quiser. Feito isso, aqui ainda dentro desse recurso, dentro do contexto que eu estou trabalhando, eu vou desabilitar essa dica de ferramenta personalizada das barras de erro. Porque eu não quero que essa dica aqui termine por gerar questionamentos desnecessários ou até mesmo induzir o analista a erro de forma desnecessária também. Perfeito? Então eu não quero essa dica personalizada. Eu quero somente a dica de ferramenta normal, natural, que sempre vai me trazer aqui a variação do próprio indicador em si e mais alguma informação que porventura eu traga para o campo próprio do visual. Vou retornar aqui no painel de visualizações para a parte principal de formatação e vou concluí-la da seguinte maneira. Vou tirar aqui o título do eixo X, vou colocar ele como categórico, para que todos os anos apareçam. No eixo Y eu também não quero o título, acho ele desnecessário nesse contexto aqui. A linha principal não precisa ser tão espessa assim, na minha opinião. Já é mais que suficiente. E eu posso, para dar um pouco mais de ênfase, habilitar aqui os marcadores, os quais eu também vou reduzir o tamanho, porque não precisam ser tão grandes assim como estão se apresentando por padrão. Perfeito? Dessa maneira, eu tenho o meu gráfico exatamente como eu queria. Eu tenho a sombra e eu tenho as barras, dando com clareza o quanto o meu indicador está oscilando em relação à linha zero. Desse mesmo princípio, muitas ideias com certeza podem surgir e muitas outras personalizações podem ser feitas. Espero que seja útil para você no dia a dia. Agradeço você ter assistido até aqui e até a próxima.